Clássico na Serrinha deu Goiás 2-1 em cima do Atlético. Para o Verdão marcaram Caetano no primeiro tempo e Marquinhos Gabriel no segundo. O Shailon descontou para o Dragão. O Goiás avança na classificação e o Atlético segue. O meia Marquinhos Gabriel, que fez a diferença, foi o melhor jogador em campo. O Goiás não viveu só da bola esticada para o Pedro Raul. O Goiás teve organização, teve um meia que fez um trabalho, que fez assistência e que fez gol. Então isso foi determinante para o Goiás. E mais uma vez poderia ter sido com folga, né? Mas a arbitragem errou de novo, o gol legítimo do Pedro Raul foi anulado. Então o Goiás foi melhor. Além da inspiração do Marquinhos Gabriel, a transpiração do time dentro de campo. É como o Adson falou, o time tem que saber jogar um clássico. O Goiás foi determinado. Teve individualmente peças importantes, como Caetano, como Tadeu, que não trabalhou praticamente nada, fez uma defesa no chute do Dudu, evitou o empate do time do Atlético. Você pega Pedro Raul, jogou muito, fez gol, anularam, deu assistência, foi o jogador que desequilibrou com as assistências e com o gol. Kleber Ferreira. Sem dúvida nenhuma, a presença do Marquinhos Gabriel no time do Goiás e, consequentemente, uma nova forma de jogar do Goiás com o meia fazendo o time jogar. Isso foi fundamental. Daí você vê o Caetano jogar bem, você vê a principal justificativa pela vitória do Goiás, além da péssima partida que fez o Atlético. Kleber Ferreira, tem explicação a queda de rendimento de Marlon Freitas e Jorginho no Atlético? Tem, o Jorginho vem de contusão e ainda não se recuperou. É um jogador muito frágil, muito franzino, que tem dificuldade quando ele tem contusões sérias, então ele não deveria estar sendo escalado. E o Atlético tem o Shailon, né? Não justifica escalar um jogador meio barro, meio tijolo, com um jogador do nível do Shailon no banco, principalmente colocar o Kelvin no time e deixar o Shailon fora. Erro do técnico Jorginho. E o Marlon Freitas, porque já tem um contrato com o Botafogo, o seu futuro já está assegurado e está tranquilo. O do Atlético é problema do Atlético, não é dele. Queda de rendimento do Jorginho e do Marlon Freitas, Evandro Gomes, tem explicação? O Jorginho já não é de hoje, não. Você tem alguns jogos que ele vem jogando mal, né? O problema da contusão, tá, mas o jogador tem que saber também até que ponto ele pode ir. Se eu tô contundido, fala com o treinador. Não tô bom, não tô legal, não é? Não tira o treinador da fria. Então o jogador às vezes entra com aquela vontade e não tá. Mas o Jorginho, tecnicamente, explique-se daí a queda de rendimento do time, que são os dois principais jogadores ali do meio pra frente. José Carlos Lopes. O Jorginho é um craque, mas ele oscila, faz parte da história dele, de ter momentos de baixa. Às vezes ele baixa demais pela categoria que ele tem. Então tá vivendo esse momento, além de algumas lesões, esse problema de parece estar um jogador triste, parece que não tem alegria para jogar futebol. Tendo de um, assinar com o outro, né? E aí você fica já esperando o seu de produção e acho que tem muito a ver com o contrato que ele assinou antecipadamente com o Botafogo. Evandro, 2 exemplos, melhor e pior do clássico. Dúvida nenhuma. Foi o melhor jogador em campo. O pior jogador do clássico fez aquela bobagem, uma entrada desnecessária que complicou um pouco o rendimento do time do Goiás, né? Poderia provocar ali até um empate. Então, melhor. E aí, Lopes? Eu também fecho como Evandro, o melhor jogador, o melhor do clássico foi o Marquinhos Gabriel, uma grande estreia, um gol, uma assistência, futebol alegre, futebol que realmente colocou o Goiás bem à frente do Atlético. E o Rainer e o Caio Vinícius foram irresponsáveis, ambos foram irresponsáveis. O Rainer, com o time dele ganhando por 2-0, ele dá um carrinho violento lá na peça de frente, lá no ataque. Então os dois... Aproveito até, Pasqueto, me permite para acrescentar o Rainer. Tão irresponsável quanto foi o Caio Vinícius. Kleber Ferreira, melhor e pior do clássico. O melhor foi o Marquinhos Gabriel. Agora o pior tá difícil de escolher, porque o Rafael Trace fez uma lambança que não é admissível, anulou um gol legal, e isso a gente não pode calar diante disso. Nós temos que lutar contra isso. Então o árbitro de VAR, outra vez, errou e errou muito. O gol do Pedro Raul foi legal, mas aí tem também a partida que o Klaus fez, que você não pode esquecer do Kelvin que entrou e fez e teve de refazer. Então teve tanta coisa ruim nesse clássico, tá difícil apontar uma pior. Como eu sou um crítico desse tipo de situação, eu aponto o senhor
Rafael Trace como o pior do clássico, porque anular aquele gol do Pedro Raul foi uma vergonha. E essa análise de Goiás 2, Atlético 1 na Serrinha.